Abram as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 25, então, para essa noite. Ezequiel, capítulo 25, e Ezequiel 25 a 32 é um trecho do livro que Ezequiel profetiza contra as nações. Você lembra aqui em Ezequiel, no capítulo 24, bem no final, Ezequiel havia profetizado sobre queda de Jerusalém, e ele ia silenciar com respeito a Jerusalém, até que de fato Jerusalém caísse, e nesse espaço, então, ele vai profetizar, olhando para o futuro, o fato de que Deus não vai lidar só com Jerusalém, mas vai lidar com as nações vizinhas e depois com o Egito também, e capítulos 25 a 32, então, essa é a ideia. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a partir de Gênesis capítulo 12 até Malaquias, Deus está trabalhando especificamente referente ao chamado e à formação de sua nação especial, que são os israelitas, e o relacionamento entre Deus e a sua nação, que ele escolheu de maneira especial, através da história, falando sobre época depois de leis, juízes, reis, os profetas envolvidos, principalmente na época dos reis, mas isso não quer dizer que Deus não dirigia-se, não se preocupava a relação com outras nações também, especialmente as nações dos gentios. Em muitos contextos do Velho Testamento, Deus tem palavra dirigida para as nações dos gentios. Neste livro é Ezequiel 25 a 32. Quando você estudar Isaías, você vai ver que do capítulo 10 até o 22, Deus se dirige para as nações estrangeiras. Você estuda Jeremias, você vai ver que Jeremias 46 a 51 também tem profecias contra as nações. Você estuda o livro de Amós, o primeiro capítulo é contra as nações vizinhas a Israel. Você estuda Sofonias, no segundo capítulo, é também profecia contra as nações. Tem alguns livros que são inteiros contra nações, ou pelo menos até Deus tentando salvar nações, como o livro do profeta Jonas, é dirigida a Nínive, dirigida à Síria, capital Nínive. O livro de Naum também é dirigido para Nínive. Você tem o livro de Obadias, que ele é dirigido especificamente à nação de Edom. E então, nessa e na próxima lição da semana que vem, de Ezequiel 25 a 32, a gente vai estar olhando para essas profecias que o Senhor comunicou na época de Ezequiel, referente a essas nações. Hoje, mais as nações vizinhas a ajudar. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês. E semana que vem a gente vai estudar, então, as profecias também contra o Egito. E a mensagem destas profecias é clara e ela é muito importante para todos nós. Deus exerce controle, domínio, e ele julga todas as nações, inclusive as nações mais fortes. Vocês vão ver nessa noite que, por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, o rei de Tiro, assim, por ser tão poderoso financeiramente, ele falou com arrogância como se ele fosse um deus. Então, mesmo as nações mais fortes, seja devido ao seu poderio militar ou poderio financeiro, Deus está no controle, ele tem o domínio, e daqui a pouco, se essas nações vivem longas etapas de desobediência, Deus então age contra essas nações em disciplina, como nós vimos nos primeiros capítulos, ele estava agindo com disciplina em relação à sua própria nação. E uma lição que a gente deve aprender desse trecho do livro, então, e a gente está fazendo uma introdução a esses capítulos 25 a 32, ela é a abrangência desse domínio divino. Apesar das nações gentias não participarem daquela relação especial como povo escolhido, como tinha Israel, eles tinham a obrigação de reconhecer a soberania de Deus. E eles tinham responsabilidade, sim, de seguir os princípios divinos de moralidade e ética. Nós estudamos Romanos juntos, agora me parece, eu creio que vocês estão estudando com o professor Endo La Torre, e Romanos 2, 14 e 15 tem uma lei moral escrita no coração dos homens, e Deus tem a expectativa de que os homens, pelo menos essa lei moral, eles possam seguir. E esses conceitos básicos de santidade e justiça que Deus já escreveu no coração de todo aquele que foi criado por ele, são características do próprio Senhor e fazem parte de todos os padrões que ele já deu para os homens em todas as eras, e com base nisso, ele tem a expectativa de que as nações hajam em obediência a ele. Nós também temos uma segunda lição, que é a fraqueza daqueles, entre aspas, poderes dominantes no mundo.
Nas duas lições, a gente vai observar a ênfase nos povos do Egito e de Tiro. Deus vai falar especificamente, de maneira muito curta, contra os amonitas, contra os moabitas, contra os edomitas e os filisteus, no capítulo 25, e vai utilizar capítulo 26, 27 e 28 para falar contra Tiro. E depois vai utilizar capítulos 29 a 32 também para falar contra o Egito, e é muito provável que nesse livro esteja sendo dado mais ênfase ao juízo contra essas duas nações, porque nós estamos na época aqui, desse contexto, é o domínio da Babilônia. A Babilônia está reinando já faz aqui nesse contexto uns 25 anos. Babilônia derrubou a Síria em 612, e nesses textos a gente está em 586. Então, antes da Babilônia subir ao reinado derrubando a Síria, na época dos assírios, Egito e Tiro, como nações poderosas, conseguiram resistir ao domínio assírio. E talvez os povos pequenos, ou pelo menos com menos poder nessa época, como os israelitas e as nações menores que a gente vai estudar nessa noite, pelo menos na época eles tinham menos poder, eles imaginavam assim que de repente Egito ou Tiro pudessem resistir a esse domínio babilônio e as coisas arrefecessem. E Deus está esclarecendo que não. Mesmo essas nações mais poderosas na época de Ezequiel, Egito e Tiro, também iriam cair ante o poder da Babilônia. E essa é a resposta de Deus, então, a qualquer noção desse tipo que esteja passando na mente das nações, de que de alguma forma a Babilônia vai cair e eles vão ser preservados. E em tudo isso Deus está mostrando então a sua mão poderosa, e nós temos, por exemplo, no livro de Ezequiel, depois, desculpa, aqui não é Ezequiel, gente, isso aqui depois eu vou ter que corrigir, tá? Isso aqui é Daniel, Daniel 4, 17, 25 e 32, quando o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele se orgulhou bastante, ele recebeu uma lição de Deus em Daniel capítulo 4, para ele ficar humilde, e a lição, ele ficaria, assim, com características de um animal, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E Deus, como aquele que está no governo, ele dá esse reino dos homens a quem ele, Deus, quer. Ele coloca pessoas no trono para governar, e é ele que derruba pessoas do trono, como também diz Daniel no capítulo 2, quando ele reconheceu isso. Então, aqui eu tenho um mapa para vocês, referente ao entendimento. Aqui no centro nós temos, a gente está pegando a época do reino dividido, né? Quando o reino era unido, isso daqui fazia parte de Israel, né? A gente, esse azul e esse amarelinho. Depois que o reino dividiu, as tribos do norte, essa parte azul aqui eram as 10 tribos, e as tribos do sul aqui eram essa parte amarela aqui ficava Judá e Benjamim. E aí então, na época de Ezequiel, o reino do norte já caiu para a Síria, e o que Nabucodonosor quer conquistar é essa parte sul do reino de Judá. E depois que ele derruba Jerusalém e nivela Jerusalém, aí ele vai começar a lidar com as nações vizinhas a Jerusalém. Nós vamos ver no capítulo 25 as nações da Transjordânia. Isso aqui é o Rio Jordão, ó. Então, as nações que ficavam do lado de lá do Jordão, tinham a partezinha de Israel, mas nós temos o reino de Amon aqui, o reino dos Amonitas, ó. Logo abaixo, aqui ainda na Transjordânia, o reino de Moabe. Depois, mais ao sul, o reino dos Edomitas. Depois, mais na costa aqui do mar Mediterrâneo, nesse pequeno facho de terra aqui, esse estreito de terra aqui, ficavam os filisteus. E lá acima, nós temos também, num estreito pequeno de terra, os estados dos fenícios, aqui também na costa do mar Mediterrâneo, e a gente vai ver profecias contra Tiro e contra Sidom. E o que Ezequiel vai tratar é esse círculo aqui. Nabucodonosor vai vencer todas essas nações. Começa pelo reino sul de Judá, e depois ele faz todo o círculo em volta de Israel e conquista todas as nações. E por meio de Nabucodonosor, então, Deus está disciplinando geral essas nações, e ao disciplinar essas nações, há esperança para os israelitas, porque quando Deus disciplina os vizinhos, Israel já foi para o cativeiro antes, nesse processo de disciplina, eles são santificados, e aí então depois eles retornam para a terra, e essa vai ser a ideia no final do capítulo 28. Tranquilo essa introdução, meus queridos, mais histórica assim, para que depois agora a gente se assente no contexto e entenda o que está acontecendo? Bora? Então, essas profecias do capítulo 25, que são mais curtas e mais diretas do que as profecias contra Tiro, elas seguem um padrão assim.
Deus vai tratar sobre o crime que as nações cometeram contra ele, Deus, ou o pecado, e qual é o castigo que advém a essas nações por causa do crime cometido. E aí, começando o capítulo 25, são as profecias contra Amon. E aí, capítulo 25, versículo 1, é o Senhor quem dirige a palavra para Ezequiel, versículo 2, dizendo para que ele profetize contra os amonitas. E o crime que eles cometeram, capítulo 25, versículo 3. Na NVI traz haha, como se fosse uma risada, né? De deboche. Na Almeida Revista Atualizada, diz que com a queda de Jerusalém, eles disseram, bem feito que o povo de Deus foi castigado. E aí, capítulo 25, versículo 13, eles disseram bem feito quando o santuário do Senhor foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, quando a nação de Judá foi para o exílio. E versículo 6, porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. E essa é a razão, então, da alegria e da zombaria deles quando Jerusalém caiu, quando o povo de Deus caiu, é que Deus iria castigá-los. Quando nós somos crianças aí, nossos pais às vezes nos disciplinavam e antes de nos disciplinar eles diziam, olha, isso vai doer mais em mim do que em ti. E quando a gente é criança, a gente não entende muito bem quando eles falam essa frase. E essa frase, ela é dita porque quando a gente vai disciplinar os nossos filhos com amor, dói na gente porque a gente sabe que a disciplina vai ser um pouco mais pesada e eles vão ter dor. E nesse processo de disciplina, a gente está imaginando que eles vão ficar melhor. Mas se a gente vê no nosso processo de disciplina alguém zombando dos nossos filhos, porque a gente ama os nossos filhos, a gente não vai reagir muito bem àquela zombaria. E foi o que aconteceu com o Senhor. Ele precisou, como pai, disciplinar o seu filho, que é Israel, que é Judá. Mas quando ele viu outras nações zombando do povo de Deus, então, como castigo agora, ele está disciplinando as outras nações também, no caso aqui, os amonitas. E capítulo 25, versículo 4, por causa dessa zombaria contra o Filho de Deus, eles seriam entregues, então, aos filhos do Oriente. E Rabá, que é a capital, capítulo 25, versículo 5, se tornaria um local de repouso para animais. A ideia das cidades niveladas, né, as casas todas caídas, viraria um campo, e um campo onde, então, os animais podem repousar. E diz versículo 7 que eles seriam destruídos. Agora, a ideia da destruição aqui no capítulo 25, versículo 7, não é uma ideia de aniquilação. Jeremias profetizou na mesma época contra os amonitas, em Jeremias 49, 6, e diz que depois do castigo que viria contra os amonitas, Deus iria restaurar a sorte dos amonitas. Então é uma disciplina, eles são destruídos, a ideia é que também sejam, através da disciplina, melhorados em seus corações em relação a Deus, então Deus restituiria a sorte dos amonitas. Vamos lembrar que os amonitas, os moabitas e os edomitas, que são as três primeiras nações, de certa forma, têm um parentesco com Israel. Os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló. Lembra que as filhas de Ló embebedaram ele e deitaram com o pai e tiveram um filho do próprio pai? Está em Gênesis 19. E os edomitas se refere a Esaú, que era irmão de Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 29 e 30, nós temos essa ideia, então. A próxima profecia é uma profecia contra Moabe, gente. Próxima profecia, então, em 25, 8 a 11. E qual foi o crime dos moabitas? Olha capítulo 25. Assim diz o soberano Senhor, versículo 8. Uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam, a nação de Judá se tornou como todas as outras nações, por essa razão vem o castigo. Qual é a ideia de dizer que o povo do Senhor se tornou como qualquer outra nação? A ideia é, de maneira zombeteira, de novo, não reconhecer o lugar especial de Judá entre as nações. O povo de Judá foi o povo escolhido por Deus. E eles não deveriam ter falado com desprezo referente ao povo de Deus quando o povo de Deus foi disciplinado. Eles não deveriam ter considerado Judá como uma nação qualquer. E porque eles zombaram do povo do Senhor, capítulo 25, versículo 9, Deus abriria o flanco de Moabe. Quer dizer, abriria espaço onde eles tinham cidades. De novo, as cidades niveladas se tornariam um campo. E aí eles seriam entregues junto com os amonitas aos povos do Oriente. Capítulo 25, versículos 10 e 11. Em tudo isso,
tanto os amonitas, capítulo 25, versículo 7, no final, como os moabitas, capítulo 25, versículo 11, aprenderiam a lição de que Deus é o Senhor. A próxima profecia, e eu vou passar rapidamente pelo capítulo 25, para depois a gente se concentrar em Tiro, que são 28, 27, 26, 27 e 28. As profecias contra Edom estão em 25, 12 e 14. E o comportamento de Edom contra Israel ou contra Judá foi um pouco além. Não é só uma questão de zombaria. O crime deles foi um coração mais vingativo para com o povo de Judá. Olha 25:12. Assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, aí vem o castigo, versículo 13. Mas quando a gente estuda o livro de Obadias, aí lembra que eu falei para vocês que Obadias é especificamente uma profecia contra Edom. Lá a gente nota em Obadias 1, 10 a 14, que quando o Nabucodonosor com a Babilônia invadiu Judá, nivelou Jerusalém, destruiu o templo, eles também olharam com satisfação para essa queda de Jerusalém. Mas foram além. Eles até se juntaram aos inimigos para saquear Judá. Eles adentraram as portas com soldados babilônios para roubar os bens do povo de Deus. E todo aquele do povo de Deus que conseguia fugir na direção das fronteiras de Edom, eles matavam os componentes e os cidadãos do povo do Senhor nas encruzilhadas. E por causa disso, então, desse comportamento vingativo, o castigo deles. Capítulo 25, então, versículo 13. Estenderei o braço contra Edom, matarei os seus homens e seus animais, eu o arrasarei desde Temã até Dedã, eles vão cair à espada. A ideia, vocês ajudaram na destruição de Jerusalém? Agora eu mesmo, o Senhor, vou ajudar na destruição de vocês. Eu vou estender o meu próprio braço. E de Temã a Dedã quer dizer de norte a sul, todo o território de vocês. Vai ficar uma terra deserta. E Deus, capítulo 25, versículo 14, aqui tem uma esperança para Israel. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, meu povo, prometendo já um dia em que Judá seria restaurado e até seria utilizado pelo Senhor para lidar com Edom. E Edom, então, iria conhecer a vingança, palavra do soberano Senhor. Então, as vítimas da vingança de Edom, que é o povo de Judá, no futuro seriam instrumentos da vingança nas mãos do Senhor contra os próprios edomitas. E, por fim, nesse capítulo 25, a gente tem as profecias contra a Filístia. Lembra que os filisteus eram inimigos, assim, de longa data do povo do Senhor. Você pega a época de Juízes, você pega a época dos reis, até a época de Davi, Saul e Davi, nós tivemos muitas batalhas dos israelitas contra os filisteus. E nessa época de Ezequiel, eles não são uma nação tão forte e poderosa como na época de Juízes e como na época do rei Davi e do rei Saul, mas eles também aproveitaram do poderio da Babilônia ao invadir Israel e também tiveram um comportamento vingativo contra o povo de Israel. E o castigo deles, então, está no 25:15, né? E aí, então, o castigo deles, Deus estenderia o braço dele contra os filisteus e eliminaria os queretitas e destruiria os que restassem no litoral e executaria neles grande vingança e os castigaria na ira. Então, quando eu me vingar deles, todos saberão que eu sou o Senhor. Então, Deus está prometendo também eliminar os queretitas, e pela citação aqui de queretitas, deduz-se que esses queretitas ou eles eram filisteus ou eles eram um povo vinculado aos filisteus, mas até o resto do povo da costa, dali do mar Mediterrâneo, naquele pequeno pedaço de terra onde viviam os filisteus, eles também acabariam sendo destruídos. E essas são as profecias, então, do capítulo 25, meus queridos, da parte de Ezequiel contra essas nações. Deus não vai só disciplinar o povo dele, Deus está disciplinando também as nações vizinhas que, por um longo tempo, desobedeceram o Senhor. Giovanni, meu querido. Deixa eu abrir aqui, abrir o áudio. Irmãos, fazendo o estudo hoje à tarde para vir agora à noite, eu fiz uma reflexão bastante interessante. O José até trouxe alguma coisa para nós aqui sobre os amonitas, que a origem deles é de Ben-Ami, que é o filho da filha mais nova de Ló com o próprio pai. E os moabitas
através do filho de Moabe, que é o filho da filha mais velha com Ló. Depois os Edoms, que é a geração de Esaú, os Edomitas. E os filisteus, que o João falou, vieram de Cã, e os 3 antes vieram de Sem. Aonde eu quero chegar com isso? Nós estamos vendo em Romanos, vimos em Romanos 9, capítulo 8, em relação à descendência, o povo de Deus, o verdadeiro Israel. Nós vemos aqui, se nós estudarmos o passado, a origem, todos eram parentes. Irmãos, sobrinhos, todos tinham um parentesco, desde de Noé com seus filhos, a divisão da Torre de Babel, e Deus preparou, diz que a verdadeira nação dele são aqueles que estão apegados a Cristo, viriam depois, né? Que seriam os descendentes, né? Romanos 9, 8, os filhos da promessa é o povo de Israel, não o filho de sangue. Então, hoje nós somos nós os enxertados gentios e o verdadeiro Israel, o povo judeu, aquele que acreditou em Jesus Cristo. Aonde eu meditei e refleti hoje, graças a Deus, eu estou há 4 anos no caminho de Cristo, enxertado na videira que é Cristo. Aqui está minha irmã, minha mãe, que estavam um bom tempo, e eu estava afastado. E nós teremos, infelizmente, a reflexão, a história diz isso, que mesmo parentes de sangue não estarão na videira que é Cristo. Isso é muito triste, eu pensei, refleti, que fato triste. Desde o passado, parentes longe do Senhor, longe de Cristo, e hoje acontece nos dias de hoje. E vai acontecer, vai ser até a volta de Cristo. Por isso a importância, eu oro a Deus cada vez mais, de não me afastar desse caminho e trazer os parentes de sangue para mais perto de Cristo. Esse é um objetivo de todos nós. Nós temos filhos, nós temos parentes não cristãos e a gente sofre com isso. Então, é uma conclusão que eu cheguei nesse estudo de parentes próximos, desde a época da criação ali, inimigos de Deus. Bom, Giovanni, obrigado pela reflexão, amado. Mas alguém tem alguma colocação ou pergunta sobre o capítulo 25? Então, como eu disse, agora as profecias contra Tiro vão ocupar 3 capítulos do livro de Ezequiel, e tanto Tiro, 26 a 28, como 29 a 32, Egito, foram as nações que conseguiram ficar em pé quando houve o domínio assírio, e talvez na mente de alguns estivesse passando. Babilônia está aí, avançando, mas eles não vão conseguir conquistar as nações aqui, porque de alguma forma, ou o Egito ou Tiro vão conseguir resistir a Nabucodonosor, e Deus está afirmando com categórico não. Inclusive, o domínio da Babilônia é tão grande que Tiro, depois o Egito também, está sendo profetizado que eles vão cair para o domínio da Babilônia. Então, a referência à data no capítulo 26, versículo 1, coloca essa profecia no mesmo ano da queda de Jerusalém. Diz que foi no 11º ano, no primeiro dia do mês. Lembra que o Joaquim, capítulo 1, versículos 1 e 2, chegou ao cativeiro entre 598 e 597. E aí, segundo o que está escrito em 2 Reis 25, 1 a 10, no 11º ano, então, do cativeiro do rei Joaquim, ou o reinado dos Edequias, que ficou no lugar do Joaquim quando ele foi para o cativeiro, foi que Jerusalém caiu. Então, o crime deles está expresso no versículo 8, filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, bem feito, outra nação zombando da queda de Jerusalém. O portal das nações, falando sobre Jerusalém, está quebrado, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Tiro era muito forte comercialmente na época, porque Tiro tinha um excelente porto. E aí nós temos a questão do mar Mediterrâneo. Deixa eu voltar lá no mapa, para que a gente possa conversar visualmente isso, não ficar apontando para vocês aqui. Então, Tiro aqui ficava nessa região aqui, mais ao norte de Israel, né? Região dos fenícios, e tinha um excelente porto, e ela dominava o comércio da região por causa desse bom porto. Então, nações do mundo inteiro, elas acabavam negociando com Tiro, porque todos os povos do mar Mediterrâneo, aqui o mapa não se estende lá, mas você sabe pelas viagens missionárias de Paulo, que à esquerda do mapa aqui é a região da Espanha, da Itália, aquela região da Ásia, onde tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia,
mais abaixo aqui tem o norte da África, todas essas regiões do mar Mediterrâneo que queriam fazer negócio com os povos do Oriente, passavam pela cidade de Tiro porque tinham um excelente porto. Depois de chegar a Tiro, sim, elas conseguiam por terra negociar com Israel, com Judá, com os filisteus, com os moabitas, com os amonitas, com os povos da China e da Índia que ficavam mais para lá, com os povos da Assíria e da Babilônia mais aqui em cima. Então eles estavam numa posição estratégica e eles cresceram muito financeiramente como nação. Agora que Judá caiu, eles veem menos um concorrente comercial na época, e por isso que eles estão dizendo, bem feito, que a Judá ou Jerusalém acabou caindo. E porque eles zombaram do Senhor, versículos 3 a 21, o Senhor fala sobre o castigo que viria contra eles também. Deus iria enviar muitas nações para destruir Tiro. Capítulo 26, versículos 13 e 4. Trarei muitas nações contra você, eles vão vir como o mar quando eleva as suas ondas. Pense sobre um tsunami que vem e vai devastando toda a cidade. Vocês viram que era uma cidade costeira. Então, como essas nações viriam como ondas, versículo 4, elas destruiriam os muros de Tiro, derrubariam as torres, e ficaria tudo um entulho, e ficaria como que uma rocha nua. Quer dizer, a cidade ia ser nivelada, né? Todas as casas da cidade iam ser derrubadas, as torres, os templos, todas as coisas, e ela ficaria então como uma pedra lisa. E Tiro iria se tornar um lugar para esticar as redes dos pescadores para que eles pudessem secar suas redes, tornaria não mais do que isso. E até capítulo 26, versículo 6, as filhas, que quer dizer, as cidades menores que estavam na volta de Tiro e que dependiam do comércio de Tiro, também acabariam sendo mortas com essa incursão da Babilônia. Porque a partir do versículo 7 até o versículo 13, ele identifica Nabucodonosor liderando essas nações e vindo contra Tiro. E é ele que seria utilizado, o nome dele está citado no versículo 7, né? Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis. Então ele vem liderando o exército dele, e mais os exércitos que ele conquistou, vem junto contra Tiro, e aí então iria destruir Tiro e as suas filhas. E a história acaba confirmando que Nabucodonosor cercou a cidade de Tiro entre 585 e 572. Então, basicamente, 13 anos de cerco, até que ele conseguiu, então, derrotar a cidade de Tiro. Lembra que a profecia está sendo feita em 586, um ano depois ele chega e cerca a cidade de Tiro. E capítulo 26, versículo 14, diz que a cidade nunca mais seria reconstruída, e até depois, 20 e 21, de maneira simbólica, a gente vai ter o enterro da cidade de Tiro. Agora, quando a gente ouve as notícias, geralmente sobre guerra no Oriente Médio, vez por outra a gente ouve falar sobre a cidade de Tiro, que fica no atual Líbano, e a gente se pergunta, poxa, mas se a profecia está dizendo em 26:14 que nunca mais seria reconstruída, como que tem uma cidade de Tiro hoje ainda? E a resposta está aqui. Existe sim uma cidade de Tiro no Líbano, mas não é a mesma cidade continental. Porque o entulho dessa cidade antiga, depois que foi derrubada por Nabucodonosor, foi utilizado por Alexandre o Grande para que ele até pudesse adentrar um pouco do mar com esse entulho, e ele construiu a cidade, então, sobre esse entulho, e mais não no continente, como era a antiga cidade. Então, foi reconstruída, mas não no mesmo local. Essa aqui é a ideia. Então, nos versículos 15 a 18, a gente tem as reações dos vizinhos de Tiro à queda da cidade. Os príncipes do mar, quer dizer, os poderosos dessa região da costa aí, eles iriam ficar temerosos e pasmos. Poxa, se a cidade mais importante, mais próspera financeiramente caiu nas mãos de Nabucodonosor, o que sobra para a gente que é pequenininho, né? Apesar de termos poder, a maior cidade da região já caiu, e os povos vizinhos, então, iriam acabar, 26, 17, 18, lamentando a queda de Tiro. A ideia, de maneira simbólica, queridos, os versículos 17 e 18, é a ideia de um velório. Então, imagina que Tiro está sendo velado numa capela e tem cânticos de lamentação pela queda de Tiro. E aí, então, estendendo a ideia para os versículos 19 e 21, começa
a procissão, o funeral. O pessoal está caminhando agora para enterrar Tiro. Nota 26, 19 a 21. Assim diz o soberano Senhor, quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos, que já estavam enterrados, né? Eu a farei habitar embaixo da terra como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retornará ao seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá, será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Então, uma lamentação e um enterro na sequência, de maneira simbólica, falando da destruição de Tiro pelas mãos ou pelo exército de Nabucodonosor. Ok? O capítulo 27, queridos, ele estende essa lamentação. E o capítulo 27 realmente é uma lamentação referente à destruição de Tiro. E ele usa a figura de um grande navio que naufragou. Ele representa Tiro como se fosse um navio. Porque o que fez muito Tiro enriquecer foi a ideia de ter um porto onde diversos navios chegam. Então, ele retrata Tiro como se fosse um grande navio, porque eles também se atiram ao mar para fazer os seus negócios. E foi isso, esse tipo de comércio, por causa das muitas compras e vendas de bens que Tiro fazia com outras nações, que fez com que eles se tornassem uma nação próspera e uma nação bastante poderosa financeiramente na época. Então, 27, 1 a 11, ele está descrevendo o Tiro como se fosse um navio impressionante, construído por trabalhadores de várias nações. E essa cidade de Tiro, simbolicamente representada por um navio, foi utilizado para a construção desse navio ou cidade material de primeiríssima qualidade. Por exemplo, 27, 4 a 6. Para construir o mastro, os remos e o convés desse navio que está sendo representado como cidade de Tiro, foi madeira da melhor qualidade, buscado nas melhores nações onde tinham essas excelentes madeiras. E gerou, assim, depois da construção desse navio, um efeito impressionante de beleza. Olha 27:7. Suas velas foram feitas com belo linho bordado, procedente do Egito, servindo de bandeira. Seus toldos em azul e púrpura proviam das costas de Elisá. Então, uma beleza impressionante desse navio. E até versículos 8 a 11, a tripulação desse navio era de primeira qualidade. Nota 8, habitantes de Sidom, 27:8, habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesões experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calefetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham negociar com você as suas mercadorias. De versículos 10 e 11, eles tinham muita segurança, os melhores soldados das melhores nações estavam cuidando de Tiro e desse navio. Agora, versículos 12 a 24, depois que esse navio foi construído, ele foi envolvido no comércio com muitas nações. E aí adquiriu sua riqueza e poder dos povos nas diversas parcerias comerciais que estão descritas nos versículos 12 a 24. Nota, eu vou ler só do 12 ao 15 para vocês pegarem a ideia. São diversas parcerias comerciais com diversas nações aí, do 12 ao 24, que estão descritas. Mas dos versículos 12 a 15, a gente vai ler sobre algumas nações que faziam parte das áreas mediterrâneas e da Ásia Menor, para o oeste e para o norte de Tiro. Então, olha 28, 12 a 15. Társis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca das suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você. Trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram suas compras a você com presas de marfim e com ébano. E assim, cada nação tinha os seus produtos especiais, vinha até Tiro com seus navios para negociarem com os bens que Tiro tinha. Então, diversas parcerias comerciais
E aí você tem nos versículos 16 a 18, lugares adjacentes a Tiro, negociaram até com Judá, com Jerusalém. Você tem depois de 20 a 22 as áreas árabes para o sudeste de Tiro. Você tem depois 28, 23 e 24, nações da Mesopotâmia, que ficavam mais para o leste da região de Tiro. E com esse comércio todo, Tiro acabou ficando assim realmente muito próspero financeiramente. Mas Tiro e seus descendentes, 25, 27, 25 a 27, nessa simbologia toda que Deus está utilizando referente aos comércios que Tiro conseguiu com as nações da época, utilizando como figura, como se eles fossem um grande navio, eles acabaram naufragando. 27, 25 a 27. O navio de Tiro se tornou, então, o primeiro Titanic da história. Olha capítulo 27, versículo 25 a 27. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem aí no seu navio no coração do mar. Mas seus remadores a levam para o alto mar. Mas aí chegou o vento oriental, representando Babilônia, e vai te despedaçar no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar, seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. E aí as praias começam a tremer quando os marujos de Tiro começam a clamar por socorro, mas acabam naufragando e morreram. Então, a fonte de riqueza de Tiro, que era o mar, eles utilizavam muito o mar para o seu comércio, para o seu enriquecimento, foi o próprio local da ruína de Tiro, eles naufragaram. As outras nações que faziam negócio com Tiro iriam lamentar o naufrágio. É a ideia de 27, 28 a 36. E aí a gente tem, em 30 a 32, diversos gestos tradicionais, né, gente, de pranto e de lamento. Olha 27, 30. Erguerão a sua voz, vão gritar com amargura por sua causa, espalharão poeira sobre a cabeça, rolarão na cinza, raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento, chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado, quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a teu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Então, tem todo gestos de lamento das outras nações, porque negociavam com Tiro. E o comércio das outras nações dependia dessa potência mundial. E agora gerou um colapso financeiro com a queda de Tiro. Os reis das nações iriam acabar assim tremendo e ficando perturbados com a queda de Tiro, porque de Tiro dependia a economia mundial. As outras nações iriam perder muita riqueza também com a queda de Tiro. Ok, meus queridos? Esse é o capítulo 26 e o capítulo 27, resumido, para que a gente possa entender as profecias contra a cidade de Tiro, pré-anunciando sua queda. Depois do capítulo 28, que é o último capítulo dessa noite, a gente vai ver a profecia contra o rei, não contra a cidade. À vontade por suas perguntas ou comentários aí. Ô, João, meu querido. Josué, meu amado, Israel nos dias de hoje, depois de toda essa preparação deles e dos povos ao redor, como tu falaste aí, nos dias de hoje, apesar de João revelar Jesus ali, que é o verbo, né? Quando João revela que o verbo se tornou carne, né? Então, lá no começo, sabiam que era o Filho de Deus, né? Que é hoje a obra dele, e mesmo assim, né? Ele vindo, eles ainda continuam endurecidos com seus corações, apesar de tudo isso, né? Que, por exemplo, como tu falaste aí, né? Os povos eram preparados, e aí depois veio Jesus, os discípulos dele, preparando os gentios, né? Paulo foi preparado, foi um homem preparado para isso. E hoje Cristo é falado em todo mundo. O Salmo 19, né, revela que a própria natureza, né, ela se comunica, ela não tem voz,
mas nenhum homem será justificado hoje, né, se ele partir sem Cristo, e em dizer que, né, por que não foi salvo, por que não acreditou, né? Então, a própria natureza revela o verbo, e os israelitas, nos dias de hoje, continuam endurecidos, né, com o coração, né? E tem gente que tem expectativa, assim, né, de que um dia eles se arrependam. Será que a gente vê possibilidade nisso? Então, é uma boa pergunta. E Israel não é mais nação especial do Senhor hoje, como foi no Velho Testamento. Deus cumpriu com seu propósito de, através dos israelitas, trazer o Messias. E a partir da época em que veio o Messias, o estabelecimento da igreja, através dos seus apóstolos, e depois da igreja, que foi plantada pelos apóstolos no primeiro século, começou a ser anunciado o evangelho para todas as nações. Começou assim com os judeus, mas depois foi aberta a porta aos gentios. E hoje, na nova aliança, o que nós temos é qualquer pessoa de qualquer nação que quiser ter uma comunhão especial com o Senhor, ele pode ter uma comunhão especial através do Messias Salvador, que é o mesmo para os judeus, mesmo para o judeu e mesmo para os gentios. Então, talvez por causa de uma má interpretação de Romanos 9-11, como a gente estudou na época, a gente tem diversos líderes religiosos e evangélicos com suas interpretações, imaginando que em algum dia, de alguma maneira especial, Deus ainda tem um plano especial para o resgate dos judeus, mas isso é só uma má interpretação daquele texto. O que nós temos é, se eles quiserem fazer parte da nação do Senhor, eles precisam, como qualquer pessoa de outra nação, escutar o mesmo evangelho que advém do mesmo Messias final enviado pelo Senhor Deus. Tranquilo? Excelente, João. Agora, capítulo 28, gente, de Ezequiel, nós temos o aviso do Senhor referente ao destino do rei de Tiro. Porque capítulo 28, versículos 1-10, por causa desse poderio econômico todo que a nação dele tinha, liderado pelos projetos financeiros dele nessa região, pela política econômica dele, ele se exaltou bastante assim. E ele começou a pensar que ele era Deus, achando-se assim invencível. Mas esses primeiros 10 versículos têm um aviso para ele. Deus humilharia ele e mostraria quem é Deus realmente. Deus está dizendo, você não passa de um homem com a arrogância de outros reis, e é a mesma atitude de muitos governantes de hoje, né, gente? Infelizmente, pessoas chegam ao poder, às vezes elas corrompem por causa do poder, às vezes elas corrompem por causa do dinheiro, elas se orgulham, e o rei de Tiro aconteceu isso com ele mostrou o orgulho dele em se gabar, como se ele mesmo fosse o responsável pela prosperidade do reino dele. Sim, ele tinha sabedoria, ele tinha inteligência ao lidar com negócios, mas sempre sabedoria e inteligência para qualquer área da nossa vida, nós temos que reconhecer que vem de Deus. Quantos de nós já não ouvimos pessoas que talvez não tenham adquirido o poder do rei de Tiro na época, mas mesmo das nossas relações, que são bons em negócios, enriquecem financeiramente, e daqui a pouco eles viram com arrogância para a gente e dizem, olha, foi com o meu braço forte que eu adquiri minhas riquezas, foi com a minha sabedoria e com a minha inteligência. Começam a falar coisas arrogantes. Foi o que aconteceu com o rei de Tiro. E para o rei de Tiro, com um tom de ironia, Deus está dizendo para ele nesse contexto, você está se achando mais sábio que Daniel? Daniel está na corte do rei da Babilônia, e Daniel já é reconhecido na época como um grande sábio, e Deus está utilizando Daniel como um exemplo de verdadeira sabedoria. E a gente sabe que Daniel, a sabedoria que ele tinha, adivinha de Deus. Daniel 2:20-22. Mas na visão do rei de Tiro, os bens dele eram o metro pelo qual ele mediu a divindade dele. Ele achava que muito dinheiro igual a divindade. Porque eu tenho muito dinheiro, eu sou Deus. Eu sou, assim, a última bolacha do pacote, eu sou a cereja do bolo, eu sou o cara. E aí, por causa dessa postura dele, que está expressa, gente, nos primeiros 5 versículos, Deus avisa para ele agora, versículos 6-10. O julgamento vai vir.
Deus sempre derruba os arrogantes e os orgulhosos e exalta os humildes. É princípio de Deus, ele sempre vai agir assim. Mas olha os primeiros 5 versículos. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro. Assim diz o soberano Senhor, no orgulho do teu coração você diz, sou um Deus? Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares? Mas você é homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, versículos 6 a 10, agora vem o castigo, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá a morte violenta no coração dos mares. De novo, a ideia de um naufrágio, né, para uma nação que dependia do comércio nos mares para o enriquecimento deles. Versículo 9. Dirá você então, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus na mão daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Então, o orgulho que levou à queda do rei de Tiro. E aí, versículos 11 a 19, se no final do capítulo 26 e todo o 27 a gente tem uma lamentação pela queda de Tiro, versículos 11 e 19, a gente tem uma lamentação por causa da queda do rei de Tiro. E aí, versículos 11 a 15, está retratando a queda dele de maneira simbólica, em termos de criação e queda lá no princípio. A queda dele vai ser como a expulsão de Adão do paraíso, do Éden, né? Então, olha versículos 11 a 15. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. E porque se achou maldade nele, ele iria cair. E aí tem os crimes aqui descritos nos versículos 16 a 19, os crimes cometidos pelo rei de Tiro. Nota 28, 16. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Enriquecimento através de não só políticas econômicas, mas através de violência para enriquecer contra aqueles que ele oprimiu também. 28, 17, um outro crime cometido por ele, a gente já viu nos primeiros 10 versículos, e aqui se repete, arrogância. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Versículo 18, práticas desonestas de comércio também. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os santuários e por isso a queda. E versículo 19, os povos então ficam espantados com a queda de uma nação tão poderosa na época. E esse então é o capítulo 28, a profecia contra o rei de Tiro. Tranquilo, meus queridos? Seu Então, Josué, 28. Opa, Sandrinha. como é que é o nome dele mesmo, desse rei? Nós não temos o nome dele, né? É o rei de Tiro, da cidade de Tiro na época. Então, meus amados, 28, 11 a 15, como eu disse, é retratado como alguém que estava no Jardim do Éden e que depois caiu. Adão, assim, no Jardim do Éden, né? Adão, como alguém criado por Deus, era cheio de sabedoria e perfeita beleza, estava lá no Jardim de Deus,
A ideia, versículo 13, de pedras preciosas, é a ideia de todas as bênçãos que havia no Éden para o homem, e aí ele foi ungido como um querubim guardião. Não é que a ideia que Adão era um querubim, literalmente, mas a ideia de que ele foi colocado no jardim, capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, para cuidar do jardim e administrar as questões todas no jardim, né? E aí ele estava no monte de Deus, caminhava entre as pedras fulgurantes, era inculpável até que veio a queda. E aí, porque veio a queda, ele foi expulso do jardim. E está utilizando, então, esse simbolismo para retratar a queda do rei de Tiro. Ok? Se você anotar Gênesis 2, 8 a 15, tem essas ideias aqui. Está o homem no jardim, e aí tem árvores criadas por Deus, agradáveis, para que o homem pudesse pegar de qualquer árvore. E aí tem rios lá, e aí entre os rios lá tem pedras preciosas. Então, toda a beleza do Éden, onde o homem foi criado e colocado por Deus, até que ele pecou e veio a queda. Então, Ezequiel utiliza esse simbolismo para comunicar para o rei de Tiro que ele foi criado por Deus, e aí teve a queda, e por isso ele estava sendo destruído. Queda por causa do orgulho dele aí. Bueno? Perguntas e comentários aqui, meus amados, nesse texto de capítulo 28 do livro de Ezequiel. Última profecia aqui é contra Sidom, gente. Capítulo 28 aí no final, né? Nós temos mais profecia contra Sidom, 28, 20 até o versículo 26. E qual foi o crime deles? De novo, trataram o povo de Israel com desprezo aqui. 28, 24. Qual seria o castigo deles? 28, 23. Deus traria a peste e a espada contra eles. E a queda de Sidom, então, 28 e 24, iria completar a remoção dos vizinhos de Israel que desprezavam o povo escolhido de Deus. E aí, depois que Deus lida com as nações, ele volta a comunicar com esperança para o seu povo, nota 28, 25. Assim diz o soberano Senhor, quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações, então eles viverão em sua própria terra, a qual eu dei ao meu servo Jacó. Eles viverão ali em segurança, construirão casas, plantarão vinhas, viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos que lhes fizeram mal. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Deus está profetizando a volta deles do cativeiro. Então, depois da disciplina em tudo isso, Deus seria santificado pela aplicação da justiça dele. Qual é a grande conclusão dessa noite? O povo de Israel merecia o castigo? Merecia. Ia ser severamente disciplinado por Deus. Mas as nações ao redor não tinham o direito de achar prazer no sofrimento do povo escolhido de Deus. Era o filho de Deus. E por isso eles iam enfrentar castigos até mais severos da parte de Deus. Se a gente olha novamente no mapa aí, nós vemos que Deus acabou lidando com todas as nações aí, de norte a sul, né? Teve aqui Amon na Transjordânia, Moabe, a gente viu cada profecia, ó. 25, contra Amon, contra Moabe, contra Edom e contra os filisteus. Depois o capítulo 26 até o 28, contra Tiro e também contra Sidom. E depois que Deus disciplinasse o seu próprio povo, as nações iriam zombar, vibrar até se vingar, então Deus iria lidar com eles, e aí depois o povo ia voltar do cativeiro da Babilônia para de novo reassumir o seu posto, e aí é o livro de Esdras e Neemias lá, né? Então, depois eu coloquei isso daqui como um apêndice, eu não vou tratar sobre isso agora, mas Ezequiel 28 muitas vezes é retratado para explicar sobre a origem de Satanás, e, gente, não tem nada a ver com a origem de Satanás isso aqui, isso é uma interpretação bíblica, é a interpretação evangélica, às vezes até na Igreja de Cristo, às vezes pregadores ensinam Ezequiel 28 como se fosse a origem de Satanás, não tem nada a ver, é profecia contra o rei de Tiro, é profecia 28, 2 e 28, 11 contra um homem, não tem nada a ver com Satanás. Ele utiliza o simbolismo não de Satanás no jardim, mas é de Adão como um homem no jardim, que teve a queda dele. Mas isso daqui eu deixo com um apêndice para você depois estudar, e aí em casa você vai ter esse PDF aí, para que você possa então ter acesso a todo esse material aí. Tá bom? Bastante coisa histórica hoje, né, gente? É um pouco pesado. Bastante informação, né?
Muita E informação. aí eu fico, assim, grato quando você prende o seu olho aí para ouvir e ter a paciência de ficar do início ao fim, porque eu notei que tinha 37 no início, ninguém, ninguém desistiu e foi embora. Então, graças a Deus pela sua paciência aí. E semana que vem a gente vai ver as profecias contra o Egito. O Egito não é vizinho, ficava mais abaixo ali do mapa na África mesmo, né? Então a gente depois vai dar uma olhada semana que vem, de 29 a 32, as profecias contra o Egito. E aí depois a gente volta a falar sobre Israel a partir do capítulo 33. Deu uma dúvida aqui, dona Geisa aqui. Fala. Opa. Meu irmão, aqui, esse 28:3 que ele falou, né? Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se não possa esconder de ti. Ele está falando de Daniel, o Daniel, o profeta? Isto, está falando de Daniel, o profeta, e Deus está utilizando, através de Ezequiel, uma linguagem irônica, né? Se acha assim muito sábio aí, Retiro. Se acha que é Deus. Você se acha até mais sábio que Daniel. Na visão de Deus, Daniel era sábio. E Se Daniel a- só ele se se- achava. Eu estava dizendo Se- aqui, eu estou achando estranho isso aí. Isso era uma pergunta, tinha uma interrupção, Interrogação. uma interrogação. Você se acha? Aí ficou a dúvida aqui, já viu, né? Dúvida em casar, isso é que dá, né? É, Não dorme. Obrigada mesmo. nada. Tudo tranquilo. Vi que a aula foi boa, foi ótimo. Amém. Graças a Deus. Sempre é. Vocês recebem o PDF, é uma boa coisa a se fazer depois, é sentar com esse PDF e ver versículo por versículo aí, olhando, porque o esboço ajuda depois a entender melhor, né? O que estava acontecendo, ainda mais que já receberam a explicação essa noite, já fica facilitado muita coisa. Fala, João, meu querido. José, tu falaste hoje, né, que essa profecia, quando Deus castiga esses povos aí, né, depois que Jesus veio, isso ajudou muito ali, Paulo, né, na conscientização, né, de aceitarem Deus, né, como em cima de toda a reputação dele desde o começo, né, facilitou muito, mas os próprios judeus endurecidos foram alguns convencidos, né, hoje a gente sabe que naquela época, né, na pregação de Pedro ali, muitos ali, mas essa história aí de Ezequiel, e que a gente sabe, né, que os judeus eram o povo único de Deus, né? Será que esse brilho que eles tinham lá hoje como é que é, assim, o coração continua endurecido por eles quererem ser, né, o único ainda, né? Eu acho que isso prejudica, né, o arrependimento, o reconhecimento, né? Mas eu acho que facilitou bastante, né, essa reputação da história de Deus, né, nos povos ao redor para Paulo começar o trabalho dele, né? Então, eu não sei responder exatamente se o fato de Deus disciplinar as nações como disciplinou nessas épocas aqui do Velho Testamento tenha facilitado o trabalho do apóstolo Paulo ou não. O fato é que as outras nações sabiam da existência do Deus de Israel pela relação que Deus tinha também com essas nações, né? Até nesses contextos sobre disciplina. O que a gente pode dizer? Até o próprio povo de Israel, que foi disciplinado por Deus, e o povo de Judá, não entendeu bem referente às profecias do Velho Testamento, o relacionamento especial de Deus com eles, que apontou para o Messias, e com a chegada do Messias rejeitaram o seu próprio Messias. Então, eu não sei se essa relação de Deus com as outras nações através da disciplina tenha facilitado o trabalho ou não. Realmente é uma boa pergunta, mas uma pergunta que eu preciso pensar para te responder algum outro dia. Obrigado, João. Giovanni, amado. João, no versículo 25b, quando Deus reuniu suas nações novamente, então eles viverão em sua própria terra, aconteceu, o qual dei ao meu servo Jacó, lá em Jerusalém. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os seus vizinhos, eles fizerem o mal. Então, isso vai acontecer. Aqui em Ezequiel... Isso aí era a volta do cativeiro, né? Isso. Aqui em Ezequiel não tem a profecia como tem em Daniel, a vinda de um próximo poder, que eram os romanos? Não trata aqui dos romanos, não trata.
O Que o trata, povo de Deus é. vai ficar subjugados pelos romanos. É, Daniel fala. Daniel, sim. Daniel fala sobre Grécia, fala sobre Pérsia, fala sobre Grécia e depois fala sobre realmente o Império Romano, mas Ezequiel não Romano, e vai. depois É. fala da igreja e Cristo, do reino de Cristo. É. Que Ezequiel vai falar bastante sobre o reino messiânico mesmo depois, a partir do capítulo 36 em diante, já aponta para o reino messiânico, sem se ater à ideia de qual época esse reino iria ser estabelecido. Aí tem que olhar para as profecias de Daniel mesmo. Boa pergunta. Bueno, meus amados. Então, o que fica de tema para a gente para semana que vem? Ler o capítulo 29 até o 32 para a gente conversar um pouco sobre as profecias contra o Egito. Tá certo? Aí, 33, a gente retoma as questões de Jerusalém. Vai tratar de novo de Ezequiel como sentinela, como no capítulo 13, o 33 vai tratar disso. E ainda vai ter alguma profecia contra Edom no capítulo 35, mas depois Israel puramente do 36 em diante, olhando para a volta do cativeiro, mas olhando muito mais além até para o estabelecimento do reino messiânico para a vinda de Jesus. Por exemplo, Ezequiel 36, 26 e 27 fala sobre a época em que vem o Espírito, em que Deus dá um coração novo, as coisas que se cumpriram em Atos 2. Então, começa a olhar para essa época já. Tá bom? Mas a gente tem um bom chão pela frente ainda.